Olá pessoal, hoje 24 de setembro de 2020. Já estamos aqui na quarta-feira, no meio da semana, e vamos para mais uma sessão teorias, métodos e coisas desse gênero relacionados à geografia. E assim, nesse nosso contexto e dando continuidade ao vídeo anterior, hoje nós vamos iniciar aqui uma discussão sobre as regras do jogo, isto é, se de alguma maneira nós estamos entendendo que a ideia de lugar, a ideia de localização, o sentido de construir respostas para a pergunta onde estou, onde estão as coisas e tudo mais, está diretamente associado ao nosso reconhecimento do processo em que estamos inseridos e de que maneira os elementos que compõem esses processos estão distribuídos, estão mais distantes, mais próximos, estão interferindo de forma direta ou indireta no andamento da nossa realidade. Então é nesse sentido e é nessas regras ou as regras dessas determinações, digamos assim, que vão de alguma maneira decidir o nosso sentido de estar, o nosso sentido de pertencimento. Não há dúvida que cada sociedade, em cada maneira, cada modo de vida, como já se usou essa expressão dentro da geografia, cria a sua própria condição de estabelecer para os seus indivíduos, grupos ou identidades, de alguma maneira, esse sentido de pertencimento, este reconhecimento da sua própria geograficidade. No vídeo passado estávamos falando de caçadores-coletores, plantadores criadores e coisas e situações desse tipo, mas dessa vez nós vamos tentar discutir melhor o sentido mesmo da própria sociedade capitalista. E por uma razão, creio que relativamente óbvia, porque no final das contas, independentemente do fato de ainda termos sociedades cujas relações internas ainda não se realizam no padrão, no patamar, no nível do que chamaríamos de um capitalismo já amadurecido, de qualquer forma, independentemente da sociedade, independentemente do contato que alguns grupamentos humanos têm com o restante do sistema, o modo de produção capitalista ele é determinante, ele é generalizado, as suas regras, os seus fundamentos é que estabelecem então a geograficidade do mundo contemporâneo. Há alguns anos, algo em torno, acho que foi 1987, a primeira, 86, 87, que eu, o Diamantino e o Marcos lançamos uma coleção de livros chamado Geografia e Ciência do Espaço. E foi neste momento, com as intenções de criar e exercitar teorias e leituras e tal, que nós dividimos esse livro em 3 grandes blocos. Um primeiro bloco que nós chamamos de espaço da produção, e um segundo bloco que nós chamamos de espaço da circulação, e um terceiro bloco que nós chamamos então de espaço das ideias. De alguma maneira, esta leitura, a leitura que está colocada dentro desses livros, que depois saiu o Geografia do Brasil e tal, o Espaço Brasileiro, mas eles estão diretamente associados então a essa categoria espaço, e nós já estivemos aqui discutindo quase que infinitamente o sentido dessa discussão e os problemas que advêm dessa discussão. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer uma revisão que acho que é de extrema importância para nós, porque requalifica todo o discurso, que seria discutir então a geografia da produção, a geografia da circulação e a geografia das ideias. Essa é a questão, porque de alguma maneira o que nós estamos fazendo é aquilo que todo conhecimento científico faz, isto é, de alguma forma recortar a realidade para verificar a partir de um determinado recorte que tipo de expressão se pode construir. E é nesse sentido que, estamos aqui retirando então da discussão
não retirando enquanto uma temática central, enquanto essa ideia de que o espaço seria o objeto da geografia, mas estabelecendo claramente que existe uma dimensão espacial na constituição das relações que definem a geograficidade das pessoas, dos povos, do planeta de uma maneira geral. Então, nesse sentido, a nossa busca é desvendar os processos, desvendar os regramentos dos processos, para que pelo menos os elementos mais fundamentais, aquilo que estabelece então estas relações que genericamente vamos chamar de cidade-campo, os problemas que envolveram então as questões associadas ao clima, ao relevo, aos problemas chamados de ambientais também, uma generalização bastante perigosa, mas de qualquer maneira tudo isso envolve um grande embate, não é? Quer dizer, e é esse embate que vai tomando então características sociais, características econômicas, como se econômicas não fossem sociais, mas de qualquer maneira tentando identificar aí alguns elementos, alguns fundamentos que poderiam nos ajudar a observar com mais clareza, observar as regras do jogo que se definem então para a existência da geograficidade tal qual a gente a conhece hoje. Eu queria retomar aqui essa noção das regras do jogo, que já coloquei isso em outro vídeo, mas, bom, já estamos chegando no 100º vídeo e isto está se perdendo aí pelo caminho. Acho que valeria escutar um atrás do outro para ver por onde, exatamente em que ponto que eu falei isso. Como eu não vou fazer isso nesse momento, vou repetir aqui uma ideia, não é? Quer dizer, num certo momento estávamos discutindo o problema das regras do jogo e nos lembramos então de uma discussão que foi proposta pelo Rui Moreira no seu livro, se não me engano também, perdoe aqui a memória, mas acho que no Discurso do Avesso, depois o Rui Moreira me corrige aí se isso estiver errado, em que o Rui começava a nos falar, a discutir essa questão aí de uma quadra poliesportiva. E ele dizia então que ao olhar por uma quadra poliesportiva, o que nós vemos são marcas que estão colocadas sobre o terreno na forma de delimitações, algumas na cor vermelha, outras azuis, outras verde e assim sucessivamente, e que quando os jogadores de tênis entram na quadra, eles prestam atenção num conjunto de marcas, os jogadores de vôlei entram na mesma quadra, mas vão prestar atenção em outras marcas, os de futebol de salão a mesma coisa, e isso vai sendo sucessivo. O que ele nos ensina, então, usando dessa imagem, é que sobre o terreno, sobre a quadra, estão as marcas das regras do jogo. Isto é, de alguma maneira, a dinâmica toda que se estabelece para a realização de uma determinada disputa, ela está delimitada, está definida por aqueles riscos que vão dizer em que momento se marca um ponto, em que momento se coloca a bola no cesto, em que momento aquilo tem validade ou não, em que momento se marca um gol, e assim sucessivamente. Então, de alguma maneira, a grande questão, e essa é a nossa percepção, é que quando olhamos então para as ruas de uma cidade, para os caminhos que nos levam para dentro de uma aldeia, de uma área de produção agrícola, quando nós olhamos para a mata de uma maneira geral, quando nós olhamos para uma plantação de trigo, de tomate, de milho, de cana-de-açúcar, não importa, quando nós olhamos para algum lugar e vamos ver então que este determinado lugar ele se divide, né, do ponto de vista da própria realização do trabalho, e que existe então no arruamento da cidade, existem lugares que nós chamamos de calçadas e que vamos então ter determinados comportamentos diferentes da pista de rolamento, que nós vamos ter portas que vão nos permitir então entrar ou impedir, né, vão nos permitir ou impedir de entrar em determinados lugares, em determinadas moradias, em determinadas lojas e coisas desse tipo. E assim
de alguma maneira, cada uma das marcas que nós vamos observando pelo mundo, elas também possuem e se definem para nós como as regras do jogo. O não domínio dessas regras ou a tentativa de subverter as regras está diretamente associada a um conjunto de contradições e de conflitos. Quando um ladrão, por exemplo, invade uma agência bancária armado e tudo mais, de alguma maneira ele está, infringindo as regras. E ao infringir as regras, isso vai assustar todo mundo, isso vai chamar a polícia, isso vai virar crime e assim sucessivamente. Da mesma maneira que um outro ladrão, talvez menos ambicioso, tente entrar na nossa casa para roubar, sei lá, uma roupa, uma televisão, ou seja lá o que for. De alguma maneira, estes regramentos que se estabelecem dentro de uma fábrica, se estabelecem na existência da cidade, se estabelecem na plantação, nas plantações, na produção agrícola, nos meios de circulação, nos meios de difusão, também se estabelecem do ponto de vista ideológico. Claro, os outdoors, o que existe então dentro da nossa televisão, as propagandas, a maneira como nós vamos andando pelas ruas e vendo então os luminosos, as coisas dizendo onde está tal produto, onde está tal loja, coisas over como algumas praças do mundo, como no caso de Nova York, de Londres, de São Paulo. Então, nesse caso, nós estamos sendo, nos relacionando com questões que estão associadas às ideias e aos comportamentos, da mesma maneira que as igrejas, que os templos, de uma maneira geral, que as escolas, as universidades, os panteões, as praças, as estátuas, a memória de cada povo. Certa vez andando na África do Sul, estava na cidade de Pretória, prestando muita atenção, foi a primeira vez que eu estive em Pretória, e prestando atenção então nas estátuas e observando quem é que estava lá, quem é que eram os homenageados, e sem dúvida nenhuma todos absolutamente europeus, brancos, conquistadores. A homenagem é da classe dominante, a classe dominante diz o que ela diz sobre si mesma, e faz, ou pelo menos imagina que faz, que os dominados acreditem nesse tipo de coisa. Algumas vezes acreditam, outras vezes se revoltam, e as coisas funcionam dessa maneira. Então é nesse contexto do regramento que nós vamos discutir. E o primeiro deles está diretamente associado à estrutura produtiva, à capacidade que a nossa sociedade tem de produzir. Como já comentamos no texto do Lefebvre sobre a produção do espaço, a ideia de produção é uma ideia bastante ampla. No caso ali, ele reclamava de uma citação que foi feita pelo Engels, de que a vida real exigia então essa produção, e vai estabelecer então que a natureza não produz, a natureza cria. O que nós estamos definindo aqui é, de fato, quando estamos falando de produção, estamos falando do trabalho humano, da ideia de existir minimamente uma teleologia, uma intenção em relação ao trabalho, e, portanto, uma subordinação àquilo que se deseja dentro das condições técnicas e sociais que se tem para se produzir algo. Não é suficiente eu ter grandes ideias, cálculos matemáticos, grandes questões de engenharia que me permitiriam construir coisas monumentais se eu não tenho as matérias-primas, não tenho a técnica, não tenho a capacidade de me apropriar da maquinaria. Também não faz sentido ter a maquinaria, ter a matéria-prima, se eu não sei o que fazer com isso. Essas relações, então, são relações que se juntam, se unem dentro de determinados projetos. Me lembra sempre, essa ideia de projeto me lembra algumas coisas que são aparentemente ridículas. Lá pelas tantas, no começo dos anos 60, se definiu,
no começo não, no transcorrer dos anos 60, se definiu no Brasil alguns descontos no imposto de renda de quem pagava imposto naquela época, que poderia pegar então o imposto devido e alocar dentro de determinadas empresas cujo objetivo era o desenvolvimento de áreas chamadas de subdesenvolvidas. Então, esses projetos, esses grandes projetos que envolviam empresas cujo objetivo seria o desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia, e estariam relacionados à Sudene, a Sudã, a Sudeco, a Sudep e assim por diante. Uma parte considerável desse dinheiro desapareceu e uma outra parte considerável ele desapareceu justamente construindo coisas absurdas, como, por exemplo, a produção de geladeiras em lugares onde não havia energia elétrica na casa das pessoas, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, esses projetos eles tinham muito mais o objetivo de se apropriar do dinheiro que vinha dessas relações com o imposto no Brasil do que propriamente de produzir alguma coisa. Mas, portanto, essas coisas não são mágicas. Na verdade, a grande questão é que o desenvolvimento das estruturas produtivas ele não pode existir se não houver também mudanças qualitativas e quantitativas do ponto de vista do próprio comportamento da sociedade. Não basta eu ter uma fábrica de sapatos numa sociedade que anda descalça. Não basta eu ter uma fábrica de roupas numa sociedade que anda, nua. E assim sucessivamente. Não basta eu produzir uma grande quantidade no Brasil de roupas mais apropriadas às mulheres muçulmanas, como a burca e coisas desse gênero, quando no Brasil a quantidade de muçulmanos é relativamente pequena. E o uso desse tipo de vestimenta não nos indicaria a necessidade de construção de grandes indústrias associadas a esse tipo de produto. Então, de alguma maneira, estas relações elas são relações que vão juntar um conjunto bastante importante de questões. O outro lado da história é que, como aconteceu durante a expansão da sociedade mercantil, em que portugueses, espanhóis e etc. e tal vão colocando dentro de um mesmo movimento, de uma mesma determinação na sua brutal diferencialidade, povos, centenas, milhares de povos, de línguas, de religiões, e que vão sendo colocados então dentro de um mesmo caldeirão de interesses, não é? Porque produtos, porque trabalhos, porque a maneira de inserção desses indivíduos no trabalho, na forma da escravidão, na forma da exploração direta de matérias-primas, na forma da extração de minérios e tudo mais, quer dizer, tudo isso vai se constituir num movimento geral de incorporação de populações absolutamente diferentes, de ecossistemas absolutamente diferentes, dentro dos interesses que envolviam a sociedade mercantilista. Mas o desenvolvimento da sociedade fabril vai colocar, então, novos parâmetros. E esses processos, então, de urbanização, de formação de força de trabalho, a disseminação da escola, a disseminação da vida urbana, muitas dessas cidades sem nenhuma urbanidade, sem dúvida, mas toda essa discussão, na verdade, ela é a materialidade de um novo regramento. A existência das cidades e a existência hoje de uma sociedade onde nós temos mais de 50% das pessoas vivendo dentro delas, com melhores ou piores condições, isso já é um outro ponto a se discutir, na verdade faz parte deste novo regramento, a ideia de uma sociedade que se funda dentro do padrão da fábrica. Não se enganem com o fato de que determinados lugares, como no caso da Inglaterra, ou mesmo a Europa de uma maneira geral, e cidades como São Paulo e tudo mais, tiveram reduzida a quantidade de fábricas e se tornaram grandes centros de serviços e tudo mais. A fábrica em algum lugar ela tem de existir, a produção em algum lugar tem de se realizar,
Ninguém vive sem arroz, feijão, comida. As nossas, por mais efetivo que seja a condição de existirmos e nos relacionarmos via internet, se nós não tivermos um equipamento que tenha sido produzido em algum lugar do mundo, essa internet simplesmente não se realiza. Se em algum lugar do mundo não se produz energia elétrica, simplesmente nossos equipamentos não funcionam, e assim sucessivamente. Esta grande questão que vai envolver de uma forma muito diferente a exploração do carvão sendo levado em carroças de casa em casa e a exploração do carvão como produtor de energia elétrica que chega nas casas via fiações que são subterrâneas e que aparentemente não conseguimos nem observá-las em cidades mais sofisticadas, não é, que a gente encontra pelo mundo. O que é extremamente importante, então, é que este regramento, digamos, da estrutura produtiva, ele é um regramento que vai redefinindo também os formatos da vida, os formatos da cotidianeidade. Nós vivemos num jogo de intradeterminação dessas questões, e é justamente aí, então, que determinados lugares vão ter avenidas extremamente largas e outros vão ser caminhos onde andaremos em fila indiana, porque de alguma maneira a forma como se materializa essa estrutura produtiva será diferente, de acordo inclusive com as formas de organização interna das sociedades que as acumulam. Muito bem, meus amigos, na segunda-feira da semana que vem voltamos com essas questões e vamos trabalhar então um pouco mais sobre essa questão da geografia da produção, trabalhando um pouco com a cartografia que isso produz, não é? Para que a gente possa se reconhecer dentro desse discurso como um todo. E sexta-feira, sexta-feira, voltaremos, mas vamos aqui com uma conversa um pouco mais tranquila, um pouco mais envolvendo aí questões associadas à cultura e em que maneira, não é, essas relações têm a ver com análises da paisagem ou seja lá do que for. Obrigado a todos, ficamos aqui à espera de que tudo isso esteja ajudando, não é? E aí, vão aí, curtindo, se inscrevendo, para que o canal possa de fato sobreviver, não é? De alguma maneira, a própria existência dele dentro do YouTube depende efetivamente da participação de vocês. Portanto, mandem aí os seus comentários, mandem aí os seus, aquilo que vocês estão pensando sobre esse tipo de coisa como um todo. E fica aqui o abraço, né, o nosso agradecimento e até sexta-feira.